pessoal, eu vou falar sobre o uso do hífen. O hífen é aquele tracinho que a gente usa em palavras compostas. E para falar sobre o uso do hífen, preciso lembrar que o novo acordo ortográfico, ele trouxe aí algumas alterações nas regras do hífen, ok? A primeira regra que eu vou falar é sobre palavra composta, em que o primeiro elemento da palavra, sempre a gente vai trabalhar com primeiro e segundo elemento. O primeiro elemento da palavra seja substantivo, adjetivo, verbo ou numeral. Quando isso acontecer, essa palavra sempre vai ter hífen. Vou dar alguns exemplos aqui. Porta-retrato, primeiro-ministro, segunda-feira, azul escuro, decreto-lei e assim por diante. As exceções a essa regra são palavras que não se tem mais noção da composição dela e elas não têm hífen, a gente escreve tudo junto, como girassol, paraquedas, pontapé, tá? Mesmo que elas se encaixem nessa regra, elas não têm hífen. Exceção à regra é quando aquilo acontece ao contrário da regra, tá? Segunda regra do uso do hífen, a gente pode lembrar aqui, é quando a gente precisa ligar um pronome átono ao verbo, após o verbo. Por exemplo, entreguei-lhe. Esse lhe é um pronome e tem hífen. Comprou a, hífen. Deixou-o. Outra regra sobre o uso do hífen são os adjetivos compostos. Belo Horizontino, Mato Grossense do Sul, latino-americano. Mais uma regra do hífen, palavras repetidas. Ping-pong, reco-reco, tic-tac. Outra regra do hífen é quando a gente usa encadeamento de palavras. A gente quer na frase estabelecer uma conexão. Se eu disser ponte Rio-Niterói, estabeleci uma conexão. Eixo Rio-São Paulo, estabelece uma conexão. Nesse caso também se usa hífen. A gente usa também o hífen em nomes geográficos que tenham os prefixos grã, grão, verbo ou ligados por artigos. Grã-Bretanha, Santa Rita do Passa Quatro, Bahia de Todos os Santos, olha o os aí, tá ligado por artigo, também é uma regra. A gente usa hífen também em sufixos de origem tupi e guarani. Capinhaçu, a su aí é uma palavra de origem indígena. Espécies botânicas e zoológicas também têm a utilização do hífen. Botânicas são plantas e zoológicas animais. Erva doce, couve-flor, João de Barro, ok? Também tem hífen alguns prefixos. E aí a gente está falando de palavrinhas que eu coloco antes do radical da palavra e trago um novo sentido. Quais são esses prefixos que sempre terão hífen? Pré, pró, pós, ex, vice, sem, bem e prefixos que têm acentuação própria, como além, ok? No caso aqui, eu separei alguns exemplos. Pré-escola, vice-diretor, recém-casado. Esse prefixo tem acentuação própria, ó, recém. Bem-humorado, sem-teto. Outra regrinha do hífen é quando o segundo elemento começa com H. Começou com H, tem hífen. O segundo elemento começou com H, tem hífen. Super-herói, sobre-humano, auto-hipnose. Mais uma regrinha do hífen, quando o primeiro elemento ele termina com vogal e o segundo elemento ele começa com vogal igual. Por exemplo, anti-inflamatório.
anti-inflamatório termina com I, o anti, e o inflamatório começa com I. Começou com vogal igual, hífen. Se fosse vogal diferente, a gente ia juntar. Anti-inflamatório, micro-ondas, semi-interno. Outra regrinha, se o primeiro elemento termina com consoante, agora é diferente, e o segundo começa com consoante igual. Interracial, ó, inter termina com R, racial começa com R. Hífen. Subbase, sub termina com B, base começa com B. Hífen. Vamos trazer uma exceção aqui para o sub, que se começar o segundo elemento com R também tem hífen. Por exemplo, subreitor. Quando o primeiro elemento é a palavra mal, quando que a gente usa hífen? Se o segundo elemento começar com vogal, com H ou com L. Então vamos lá. Mal-humorado, mal-estar, mal-limpo. É por isso que mal-criado e mal-visto se escreve tudo junto, porque o segundo elemento não é nem vogal, nem H, nem L. Mal-criado, o segundo elemento começa com C, e mal-visto com V, tá? E para finalizar, quando o prefixo circum e pan estiver na palavra, o segundo elemento, se começar com vogal M ou N, tem hífen. Pan-americano. Circunnavegação. Tudo bem?